Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Tá na Roda, na programação da Jovem Pan. Domingamos por aqui com todos aqueles debates que você já conhece. A gente vai falar sobre a relação do Poder Executivo com o Congresso Nacional. A situação não está fácil por lá ainda. Aquela polêmica envolvendo as câmeras corporais das polícias militares de todo o Brasil. Saiu uma diretriz do Ministério da Justiça que tem gerado muita polêmica. E o fim da saída temporária. O Congresso derrubou o veto do presidente da República e já temos um novo debate. Será que essa saída temporária vai continuar valendo para quem já estava preso ou só a partir de quem cometer crimes a partir de agora? Esses e muitos outros debates com aquele time que você já conhece, a roda mais polêmica do Brasil, que passo a apresentar para vocês hoje. Diego Tavares, Diogo da Luz, Ana Beatriz, Acácio Miranda, professora Priscila Silveira, nosso queridíssimo Alessandro Azzoni e Luiz Fernando Pacheco. Hoje uma roda bem maior do que estamos acostumados, porque há muitos debates por aqui. E a gente já começa com polêmica, hein? Em derrota para o atual governo, o Congresso Nacional manteve o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro a um dispositivo da Lei de Segurança Nacional que previa a prisão de até 5 anos para o crime de disseminação de fake news. A Câmara manteve o veto por 317 votos a favor, 139 contrários e 4 abstenções. Outro ponto que também foi mantido o veto é a punição para quem impedir o livre e pacífico exercício de manifestação que, segundo o líder da minoria no Congresso, Flávio Bolsonaro, poderia inviabilizar o trabalho dos policiais e facilitar as invasões de terra. Vamos começando já com a questão dos vetos e o veto mais antigo lá que foi votado, o veto do presidente Bolsonaro, um veto lá de trás, Diegão, e que tratava a respeito das chamadas fake news. Como é que você viu o Congresso em relação a este veto em específico? Olha, Koba, boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas aqui da Roda e também a nossa audiência aqui da Jovem Pan News. Muito bom ter vocês com a gente. Koba, o primeiro ponto que me chama a atenção é que mesmo o governo tendo afetado uma grande parte do orçamento público para destinar como emendas parlamentares ao Congresso Nacional, mesmo o governo tendo loteado os ministérios, feito concessões de cargos, enfim, das próprias vagas de ministro, tem uma dificuldade tremenda em se articular para a votação dessas pautas. Era uma pauta do governo derrubar esse veto do ex-presidente Jair Bolsonaro e não conseguiram. E que bom que não conseguiram, porque é um tema muito denso. Você falar em punição por fake news, quando o próprio conceito de fake news ainda é algo tão abstrato, algo que não está trabalhado nem mesmo na doutrina do direito, nem mesmo entre os juristas, entre os magistrados que vão julgar as causas a respeito de fake news, existe um consenso sobre a definição do que é uma fake news. Então, de fato, fez por bem o Congresso em manter esse veto para que o tema possa ser discutido, para que se chegue a uma definição de fake news e não se puna a liberdade de expressão, não se puna a livre manifestação de pensamento sob pretexto de estar punindo algo que é mentira, porque o movimento que nós observamos hoje é que, infelizmente, toda crítica a um determinado segmento do governo é tratada como fake news, mesmo que fake news não seja. Então, muito bem que o Congresso manteve o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô, Acácio Miranda, você sabe que essa é uma das críticas àquele texto inicialmente vetado, porque aparentemente haveria ali uma abrangência muito grande do que poderia ou não ser fake news. Quando a norma penal, aquela norma que estabelece o que é um crime ou não, deve ser objetiva, né? Deve ser um pouco mais clara a respeito das condutas, principalmente. Como é que você vê esse debate? A gente tem que olhar, Koba, por duas perspectivas. Primeiro, o Diego bem disse, há uma confusão, há uma abstração sobre o que seja fake news no nosso ordenamento jurídico. E o próprio Congresso, que deveria estabelecer esses critérios, ainda não foi capaz de fazê-lo. Em segundo lugar, e a Pri está aqui para confirmar isso, a legalidade penal exige que todas as normas penais sejam objetivas para nós evitarmos interpretações diferentes e principalmente para que haja uma certeza jurídica quanto à sua aplicação. E eu cito como exemplo o Código Eleitoral. Para quem não sabe, o Código Eleitoral criminalizou as fake news sob o ponto de vista eleitoral. E há uma confusão sobre a aplicação deste crime eleitoral exatamente por conta dessa abstração. Há juízes que dizem que determinada conduta é fake news, há juízes que dizem que a mesma
mesma conduta não é fake news e dois réus que cometeram os mesmos fatos acabam tendo tratamentos jurídicos diferentes, o que obviamente traz uma incerteza quanto ao que seja fake news e obviamente traz uma insegurança para as pessoas em geral. Priscila Silveira, que já foi provocada aqui, foi citada. Priscila, é importante fazer uma distinção aqui sobre a necessidade de se discutir a criminalização não de fake news. Este é um ponto. E o texto que tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional, esse, teoricamente, aí nas palavras de muitos especialistas, como já disse o Acácio, o Diego, não atendia à objetividade que se espera de uma norma penal. Como é que você, como professora de Direito Penal, enxerga esse debate? Boa tarde, Koba. Boa tarde aos meus colegas de bancada. Boa tarde à nossa audiência. Já fui provocada e não tenho como me despir aqui, né, de explicar para a nossa audiência o que é essa questão da objetividade da norma. A gente tem princípios, sim, que regem a aplicação do direito penal e um deles, além da legalidade, de estar na lei, de ser feito pelo nosso Congresso, sim, né? A gente tem aí a Constituição que delimita isso. Nós também precisamos que as normas sejam taxativas. Não é? E como, aqui neste ponto concordo com o Diego, não havia no artigo 359-O, lá do Código Penal, que era então o artigo que foi vetado, a definição do que seria uma notícia falsa. Mas, preciso aqui explicar uma outra coisa. Esse artigo que foi vetado, que é crime, né, constitui lá no título do Código Penal que fala dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, ele fala de fake news, que é chamada comunicação enganosa nas eleições. E aí entra, neste aspecto, como disse bem aqui o Acassinho, o quê? Um bis in idem. O que seria esse bis in idem? Para a nossa audiência entender, que eu acho que é importante que isso seja dito. Nós não podemos punir duas vezes pelo mesmo fato. Não estou dizendo que foi essa, né? Não foi esse o objetivo para o veto, mas um deles foi fundamentado nesse sentido, da gente não poder punir duas vezes pela mesma conduta. E aí, neste cenário, é urgente que nós, então, façamos uma definição legal, porque se a gente não define o que é fake news, a interpretação fica a modo do julgador. E já é difícil, porque o nosso Código Penal, diante de muita ausência, por mais que deva ser taxativo, essas interpretações, cada um vai ter a sua interpretação em cada Código Penal, trazendo mais distanciamento na aplicação da norma, como a gente já vê. Meus amigos, eu quero acionar também agora o nosso outro especialista em Direito Penal, Luiz Fernando Pacheco, que apesar de aparentar ter 30 anos de idade, tem quase 30 de advocacia criminal. Ô Pachecão, explica pra gente a sua visão também a respeito disso, meu amigo. Boa tarde à nossa audiência, bom domingo a todos. Eu vejo a questão de maneira muito simples. Vamos parar com o anglicismo, vamos parar de falar inglês. Fake news é notícia falsa. É muito simples de se observar se uma notícia é verdadeira, se uma notícia é falsa. Na verdade, ao que me parece, é que esse Congresso, né, este Congresso, não tem interesse nenhum em criminalizar essa conduta nefasta, porque esses deputados são os maiores beneficiados das fake news. E aí, alguém discorda aqui? Já temos uma polêmica. Vai lá, Diogão. Pois é. Boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês aqui nesse domingo. Mas fake news, como bem disse, notícia falsa. Notícia falsa, podemos dizer também, é mentira. Arrumar um jeito mais suave de falar a palavra mentira, porque mentira soa muito pesado. Mas fato é que a maior mentira que eu já vi na política é dizer que para preservar a democracia é preciso restringir a liberdade de expressão. Isso é de uma incoerência sem tamanho. Se a gente olhar a democracia mais antiga dos tempos modernos, que é do Reino Unido, desde a sua formação, as pessoas tinham o direito de subir num caixote lá no parque, ficou chamado, até conhecido como o Speaker Corner, é o canto de falar, que as pessoas falavam o que quisessem, falavam mal do rei, da rainha, do príncipe, da princesa, falavam o que quisessem em favor ou contra. E assim que se forma a democracia. E quando uma pessoa fala algo ofensivo, está sujeita a um processo. Isso já está no nosso Código Penal. Se ela fala algo que provoque agressões, se ela incita agressões, também já está previsto como crime. Portanto, as pessoas têm o direito de se enganar. E a gente sabe muito bem que todos nós nos enganamos
pelo menos algumas vezes por dia. E se nós nos enganarmos falando para outros, isso será uma fake news, uma notícia falsa, uma mentira, chamem como quiser. Mas a liberdade de expressão tem que ser plena, lógico, com responsabilização pelas palavras ditas. Sim. Mas jamais pensar em censurar, em definir antes o que alguém possa ou não falar. Mesmo numa campanha eleitoral, quem falar o que não deve, deve pagar pelo que falou. Isso sim, mas tem que ter o pleno direito de fala, senão não é democracia. Falando em direito de fala, muitos pediram para falar aqui. Enquanto o Diogo se manifestava, nós vamos começar a partir da Aninha, que ainda não falou, inclusive. Muito obrigada, Koba. Bom domingo. Prazer estar aqui com a nossa audiência, com esses meus colegas maravilhosos. Eu estava um pouco me exaltando aqui com a fala do Diogo, porque eu acho que existe uma questão que me parece um pouco técnica na fala dele. Ninguém está dizendo que as pessoas não têm liberdade de expressão e de manifestação. O que se pretende coibir com a ideia de regularização das fake news, com o que eu concordo, embora eu também fosse favorável à manutenção do veto por conta das coisas que já foram ditas pelos meus colegas, diz respeito à propagação de fatos falsos, dados falsos. São elementos objetivos, como, por exemplo, quantidade de condenações de uma determinada pessoa, ou o percentual de redução de criminalidade, dados objetivos. Ninguém aqui, ou pelo menos essa é o que eu acredito que seja a verdadeira intenção em regulamentar essa questão das fake news, não para impedir que as pessoas opinem, que elas expressem livremente aquilo que elas pensam. Pode falar mal do rei, pode falar mal de quem quer que seja. Não é isso que está em discussão. O que está em discussão é a propagação de dados equivocados e falsos. E isso causa, sim, muito prejuízo à democracia. E isso é evidente no processo eleitoral. Porque pode manipular o eleitorado a uma determinada situação que não é real, que não ocorre. E isso sim é um atentado à democracia. E é isso que precisa ser debatido e discutido para que seja adequadamente conceituado e punido. Manifestação, com certeza, todo mundo pode ter a sua. Posso trazer um rápido exemplo aqui? Se for rapidinho, porque o Ale ainda não falou também. Uma semana depois da cheia do Rio Grande do Sul, apareceu uma notícia falsa dizendo que a mesma coisa estava acontecendo no Rio Grande do Norte, ou no Maranhão, me desculpe, no Maranhão. Inclusive, a empresa brasileira de notícias, que é o órgão oficial de notícias do governo, cometeu esse erro. Muitos jornais cometeram esse erro. Então, pronto, cometeram fake news e é um crime? Claro que não, é um engano. Vai lá, a Alessandra Zoni, que também não falou. Pacheco tá querendo falar, a Priscila tá querendo falar, a Cássio também. Então vamos lá. E hoje, gente, como a nossa roda tá maior, vamos todo mundo ser um pouquinho mais objetivo. Primeiramente, um bom domingo a todos. Um prazer estar com meus debatedores amigos aqui. Koba, é um assunto que eu acho que assim, a gente tem que pontuar. Eu acho que eu vou fazer uma pontuação. Primeiro, nós estamos vendo que o nosso Congresso, na hora que está fazendo a criação das leis, ela acaba sendo omisso em muitos princípios jurídicos. Então nós estamos vendo PEC das praias, PEC, a questão de leis que você percebe que ela já nasce inconstitucional e passando pelo primeiro controle de constitucionalidade, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então já começa errada. Então, assim, leis como essas, elas têm que ser muito bem planejadas para colocar, para não ter essa questão de ficar polemizando ou politizando uma questão que é tão importante. Concordo com a Aninha na questão do ponto. Não é liberdade de expressão, é notícia falsa. Tem que ser punido? Tem. Tem uma diferença que eu acho que eu queria até pontuar, assim. Há um tempo atrás, era meios de comunicação, você tinha um jornal. Você tinha um jornal impresso. Hoje nós temos uma velocidade muito grande, que é um Instagram, um TikTok, a velocidade da informação. Hoje nós temos 200 milhões de jornais, não é verdade? Exatamente. Cada um é alguém que é um jornalista em potencial com uma rede social na mão, Exatamente, não é isso? Exatamente. Tanto que hoje, para você ser jornalista, você pode se inscrever se você tiver alguma lá no site pedindo a sua autorização, porque todos somos jornalistas em potencial. Discordo, porque tem que ter uma formação. Mas eu acho que é este o ponto. A comunicação hoje está muito mais rápida, então você tem que frear esse tipo de notícia como chega no público. Jornais, concordo.
Quantos de vocês já pegaram as grandes webs de notícias e olharam erratas? No final do dia eles colocam as erratas, eles soltam notícias. Letra pequenininha, né, Ale? Lá no finalzinho. Lá assim, erratas. Aí você vê lá assim, pauta assim, aí não é fake news, aí é uma questão. Fake news é notícia mentirosa, é distorcendo fatos para tendenciar o público. Isso pode causar danos à sociedade, pode até comoção de linchamento de pessoas. Eu acho que esse tipo já aconteceu. Já, e isso tem que ser combatido, sim. Agora, mais um ponto. Mas já está na lei, isso é crime, fazer isso é crime. Mas a lei, ela fala de outras, você tem que fazer a prova disso. Então, a fake não dá para condenar sem prova, né? A fake news, ela já, no caso de você regulamentar isso, você já cria um dispositivo muito mais rápido para atuação, tirando ela do meio de comunicação, punindo as pessoas. Eu acho que esse ponto tem que ser definido. Vamos lá, Pacheco. Eu queria dizer o seguinte, você trouxe aqui fato que ocorreu durante as cheias do Rio Grande do Sul, que noticiaram cheias em outros estados, etc. Isso foi uma coisa acidental, não foi uma coisa proposital, querendo causar um alarme ou querendo... Então, a criminalização da notícia falsa é uma criminalização dolosa, uma criminalização daquele que propaga a notícia falsa de maneira intencional. Não aquele que erra, é aquele que coloca a notícia falsa para criar, para colocar na cabeça da população um fato falso, que não existe. E isso aconteceu... E como se identifica esse dolo, Pacheco? Isso aconteceu, vou te dizer, isso aconteceu agora no Rio Grande do Sul, quando... propagaram, inclusive, a investigação em cima de elementos do Exército Brasileiro que propagaram ou teriam propagado, isso está sob investigação, é assim que se prova, meu caro Diego, que noticiaram ou fizeram noticiar, propagaram a notícia e ela repercutiu nos meios de comunicação de que havia o rompimento de 2 diques, de 2 barragens. Isso era falso. Isso queria criar o pânico. Isso todo... se não houve o rompimento de 2 diques de barragem e a pessoa diz que houve, é óbvio que ela teve a intenção de propagar a notícia falsa. Vai lá, Peri. Deixa eu só aproveitar aqui, não pegando o gancho do Diogo, só para explicar para a nossa audiência o seguinte. Uma coisa é nós mentirmos sobre fatos. A gente tem liberdade de expressão garantida constitucionalmente, mas o direito penal vem para frear, e isso é fato, né? Para que nós possamos ter aí uma paz social que eu sei que não existe. Outra coisa é o crime que foi vetado. Gente, lá no crime que foi vetado é comunicação enganosa para fins de trazer fatos que são enganosos no processo eleitoral. Então, aqui a gente precisa deixar bem distinto. Uma coisa é as pessoas enganarem em massa, pulverizarem notícias, como bem disse a Aninha, a respeito de candidatos, a respeito de processo eleitoral, e nesse sentido, pulverizando notícias desdobradas de fatos que não são verdadeiros, seria então essa fixação normativa, né? Então, só para a gente deixar claro. Professora, por isso que a lei, já que houve o veto, já que ele é um fato, a lei deve ser aprimorada para que ela seja estendida e que seja criminalizado não só fatos relativos, fatos mentirosos, colocados para a população de maneira mentirosa, sejam criminalizados, não só aqueles referentes ao processo eleitoral. A verdade há de prevalecer durante todo o tempo, não só quando estamos em época de eleição. Mas aí a gente já tem os crimes, né? A gente já tem os crimes, aí nesse ponto a gente concorda com o Diogo, a gente já tem os crimes que, de alguma forma, rechaçam a questão da honra. Entretanto, este que nós estamos tratando, é só para a audiência não ficar confusa. Este em específico não diz respeito à minha fala, do que eu estou falando, e sim, o nome do crime é comunicação enganosa em massa no processo eleitoral. Então não é quando, por exemplo, um órgão da imprensa divulga erroneamente, porque daí, aí neste ponto eu concordo com você, não há questão dolosa da pessoa querer prejudicar um processo eleitoral que era o imprescindível para este crime do qual foi vetado, não é? Só para a gente explicar. Muito bem, a respeito disso, acho que estamos conversados, todos temos as nossas manifestações. Eu queria dar um outro enfoque agora, Cássio. O fato de
esse projeto ter sido aprovado lá atrás, um veto lá de trás e que o Congresso derruba agora, uma nova legislatura, inclusive onde há também outros projetos que discutem basicamente a mesma coisa, criminalização de fake news. Você não acha que a própria derrubada do veto já não é também a oportunidade de se aprimorar, como já diziam alguns colegas, uma nova legislação? Até porque quando esta lei que foi vetada e teve seu veto mantido foi aprovada, a gente nem falava muito sobre inteligência artificial ainda, por exemplo. É claro que já existia, os especialistas já lidavam com isso, mas a grande massa da população ainda nem tinha acesso a essas tecnologias que criam voz, imagem, como se fossem verdadeiras, usam, né, de artifícios de inteligência artificial para criar coisas que parecem muito verdadeiras, mas que não são. Temos agora uma oportunidade de melhorar esse debate e você acha que dá para despolitizar? Eu acho que a questão do debate legislativo, a finalidade do debate legislativo é exatamente essa: aprofundar a análise e as discussões sobre os temas para que as legislações acompanhem a realidade, acompanhem o retrato daquele momento. Então o Congresso tem essa oportunidade, não só por conta da derrubada do veto, mas ele tem essa oportunidade constantemente. Mas eu tenho essa preocupação, Koba, eu acho que você tocou num ponto essencial, que a polarização tem impedido em vários aspectos um debate mais racional. Eu acho que o próprio cerne deste debate é uma demonstração disso. As pessoas confundirem liberdade de expressão com fake news é uma falta de interpretação do que sejam os dois conceitos enorme. Não existem direitos absolutos no nosso ordenamento. Nem a vida é um direito absoluto no nosso ordenamento. Não seria a liberdade de expressão um direito absoluto. A pessoa falar o que quiser, quando quiser, de quem quiser e não ser responsabilizadas. Nunca alguém disse isso, Acácio. Espera, mas não falei de você. Inclusive, a liberdade de expressão, quando há excessos em relação a ela, há punições previstas em relação à calúnia, em relação à difamação, em relação à injúria. Por que a pessoa que propaga dados falsos visando um benefício próprio não seria responsabilizada também? E há, no direito penal, a possibilidade de nós separarmos responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, da responsabilidade subjetiva, que é aquela que depende de dolo ou culpa. Se o projeto prever esta possibilidade, nós não teríamos essas discussões, nós não entraríamos nessa seara, seria algo bastante simples. Diogo e depois Pacheco, vai. Primeiro, acho que eu fui muito claro, e o Congresso também. Ninguém quer que falem o que bem entenderem sem responsabilização. Liberdade de expressão com responsabilização plena, mas não censura. Isso já existe, o nosso Código Penal, nossas leis já prevêem tudo isso. E eu dou algum exemplo concreto para vocês. O ex-deputado Ricardo Zaratini foi acusado por um repórter no jornal Diário de Pernambuco, depois do caso resolvido, de ter sido responsável por jogar uma bomba no aeroporto de Recife. Não só o jornalista foi condenado, como o jornal Diário do Pernambuco também foi condenado, confirmado pelo STF. Ou seja... Condenado a quê? Condenado a pagar uma indenização de... Então isso é responsabilidade civil, não é criminal? Mas o jornal não pode ser posto na cadeia, lógico. Mas e o cara, então, o jornalista foi condenado a quê? O jornalista foi condenado... Pode sim, pode perder direitos, pode perder licença, pode parar... O diário foi condenado a pagar indenização, lógico. Você vai botar um diário na cadeia, não. Então já existe a legislação. Se for o caso, aumente-se a legislação. Mas dizer que essa fake news apenas com interesse político deveria ser diferentemente criminalizada, não. Todas as fake news com más intenções, se elas têm más intenções, seja para benefício próprio, seja para malefício de alguém, tem aí embutido um crime. O que não há sentido é querer criar uma caracterização específica para redes sociais. Tem que punir as redes sociais que divulguem informações falsas. Isso sim, ninguém poderia, no meu entender, isso está na Constituição, se manifestar numa rede social sem ter primeiro registrado um CPF para poder ser responsabilizado. Mas inventar novas regras é absolutamente desnecessário e
perigoso contra a democracia. Mas vamos lembrar que pessoa jurídica, CNPJ, também responde criminalmente, viu, Diogo? Isso começou inicialmente com a discussão com os crimes ambientais, evoluiu depois para crimes financeiros. Mas não na época que aconteceu o crime. Mas hoje já... Ele falou que não pode... Mas você não pode punir. News, né? Uma lei nova não pode punir alguém por um crime antigo. Não, é o princípio da não retroação da lei penal. Mas, gente, só queria fazer um último comentário que eu acho que a gente já se estendeu sobre o assunto, que diz respeito ao processo eleitoral em si e a necessidade que a gente tem da tomada de ações e de medidas de repressão, repreensão, na verdade, durante o processo eleitoral. Porque a gente sabe que existe responsabilização civil e criminal. Porém, isso leva tempo para acontecer. E no processo eleitoral, a dinâmica que nós temos, os danos que uma fake news pode causar a um determinado candidato, a uma determinada situação... É impossível medir isso, Ana. Não, são irreversíveis. Como é que você vai comprovar os motivos que levaram o eleitor a ir até a urna e votar num determinado candidato? Não, mas... Como que você pode falar que ele votou em X ou Y ou Z por conta de uma notícia falsa? Não, mas peraí, então você vai deixar a notícia falsa existir e deixa que fica na consciência Não é deixar, só que você não pode regulamentar ao ponto de você criar um laço, de você criar um afogadilho no próprio processo eleitoral sob o pretexto de estar combatendo mentira. Não, mas vamos lá, mas o processo eleitoral, ele tem que ser transparente, ele tem que ser justo, ele tem que ser pautado por fatos reais, pela verdade. Se existe o diagnóstico de que uma mentira está sendo propagada, meu Deus, precisa... Eu pergunto de novo, como você comprova que é por conta da mentira que a pessoa votou em um determinado candidato? Não importa, mas não importa isso. Comprovar, eu não preciso, presumido dano. Vamos lá. É claro. Vamos por partes. Informado. Em área penal, nada se presume. Vamos lá por partes aqui, ó. Vamos lá por partes. Mas então, peraí, Diego... turma, peraí. Aqui é treta, mas é treta organizada. É treta organizada aqui. Vamos lá. Um de cada vez, tem quem falou menos que os outros aqui. Nós vamos distribuir melhor aqui essa tretinha. Em relação a comprovar ou não, isso já acontece em alguma medida com abuso do poder político. Como é que se comprova que alguém votou em alguém porque alguém abusou do poder político? Isso já acontece em abuso do poder econômico. Como é que você comprova que alguém votou em alguém porque abusou do poder econômico? Teria também um abuso da informação, com a propagação ou não das fake news, de alguma maneira. Isso poderia ser estudado. Mas eu quero girar um pouquinho mais a roda aqui. Todo mundo falando rapidinho para a gente já mudar de assunto. A Aninha vai concluir, depois o Pacheco tinha pedido, Alessandro. E o Acácio? Eu acho que assim, partindo do processo eleitoral e da dinâmica que a gente tem hoje, seria absurdo partir da premissa do Diego de que, olha, eu não tenho como entrar na consciência do eleitor e saber se ele votou no candidato A ou B por conta daquela notícia e simplesmente permitir que essa notícia continue sendo veiculada. Eu considero isso uma presunção de dano. Sim. E como o Koba muito bem disse, já existem outros exemplos na nossa legislação e na nossa sociedade que assim demonstram. Fala, Pacheco, rapidinho. Como eu disse de início, os maiores beneficiários de fake news são os maus políticos. Eu quero exortar os nossos telespectadores, sejam eles de que espectro político forem, que fiquem de olho nos seus deputados para ver como é que eles votam nessa questão. Eles estão defendendo quem propaga notícia falsa? São maus deputados. Quero dizer também, quero relembrar aqui aos colegas que a lei de imprensa, que era uma lei ruim e que em bom momento foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ela tinha um aspecto bom. É uma lei de 60 anos atrás. Ela punia criminalmente notícia falsa. Então esse não é um problema que vem de hoje. É um problema que vem de antes de existir internet, antes de existir inteligência artificial. Os jornais, as rádios, as televisões que propagavam notícia falsa estavam sujeitos à punição criminal. Quero lembrar também aqui de um episódio, nos anos 30, nos anos 40, o Orson Welles foi numa rádio nos Estados Unidos e falou que os Estados Unidos estavam sendo invadidos por extraterrestres. Sim. Era uma brincadeira do Orson Welles, isso gerou uma comoção popular nos Estados Unidos. Foi um dia de pânico e terror lá naquele país. Isso há meio século atrás para mais. 80 anos atrás. No caso não seria crime porque era ânimos jocandi, né? A intenção era brincar. Mas você veja que mesmo o ânimos jocandi, jocandi, aqui o Nelsinho, o doutor Nelson Masaki Kobayashi
Júnior está trazendo aqui um linguajar jurídico exacerbado, o latinório, animus jocandi. O que é o jocandi? Né? Do Joker. Né? É o da brincadeira, da palhaçada. Lá do Orson Welles foi, mas teve consequências muito danosas lá há 80 anos atrás. Hoje... Sim. Com os meios de comunicação que nós temos, né, ninguém está longe de ser invadido por muita comunicação o dia inteiro. E você separar o joio do trigo, muitas vezes é perigoso. E não adianta você ter uma legislação que vá punir por calúnia, difamação, injúria, daqui 1 ano, 2 anos... Sim. Você precisa ter uma legislação imediata em que o judiciário possa determinar imediatamente que aquela notícia seja excluída dos jornais e das redes sociais. Julgamento sem processo, sem direito de defesa. Que maravilha. Em matéria eleitoral já é assim. O processo eleitoral, vamos lá, eu queria te dizer, é algo muito rápido o processo eleitoral. Os prazos no processo eleitoral, eles correm em horas. Então tá resolvido. Meus amigos, olha só, o Pacheco só citou algo interessante aí, que foi a lei de imprensa, né? Tinha um ponto bom, que era a criminalização de notícias falsas. Mas tem um detalhe, Pacheco, a lei de imprensa é de 67, de um período autoritário, que a gente não quer mais, e pro governador lá da época, o autoritário, o ditador, era muito bom ter uma lei que punisse a fake news, porque quem criticasse ele, logo estaria cometendo crime. Então, em período autoritário, meu amigo, você não pode nem dizer que há período autoritário, porque já estaria... Toda lei... Tem esse detalhe. Toda lei feita num período autoritário, em si, já existe uma presunção de que ela seja uma lei ruim e que ela vá proteger o ditador da vez. Nós estamos longe disso. Nós estamos muito longe disso. O que nós temos, sim, e volto pela 3ª vez a chamar a atenção, é a pior legislatura no Congresso Nacional de todos os tempos. Só piora. Então, nós temos deputados, sim, que estão interessados na não criminalização das notícias falsas, porque a vida deles é mentira. Um minutinho para o Alê, outro para Cássio. Acho que o que a gente tem que passar para o nosso telespectador é o que a Ana colocou. A diferença entre fake news e liberdade de expressão. Esse é o ponto. Liberdade de expressão, você pode usar seus meios de comunicação, suas redes, você pode falar o que você quiser e você vai ser responsabilizado pelo que você está falando. Agora, propagação de informação falsa com fim de gerar uma comoção, um dano, é crime, tem que ser penalizado. E lembrando que nós tivemos há um tempo atrás, muito tempo atrás, que o pessoal até já esqueceu, que era o marco regulatório da internet, que colocou as Big Tech como responsável pelas informações, que também ninguém fala. E outra, quando você retuita ou republica ou faz algum post de notícia falsa, você responde pela aquela questão da própria marco regulatório. Então, quer dizer assim, a pessoa viu uma notícia falsa, uma fake, ele não sabe, ele propagou, ele vai responder porque ele deu ele republicou. Então ele vai ter a mesma responsabilização de quem gerou. E ninguém de vocês sabe disso. Então, olha a importância de você ter uma informação, de acabar com uma notícia falsa, antes que você, na hora que for penalizado, como foi bem colocado, ter um processo civil ou um processo criminal, você vai ser penalizado sem você saber, porque simplesmente você compartilhou uma informação falsa. Fecha, Cássio. Só para encerrar, Koba, também tem um ponto aqui. Existe no nosso ordenamento jurídico a diferença entre os crimes de dano, que são aqueles crimes onde há um resultado concreto, e os crimes de perigo, onde há criminalização da conduta pela mera exposição a perigo de determinado bem. A embriaguez ao volante é o grande exemplo de crime de perigo. A pessoa, pelo simples fato de dirigir embriagada, já está cometendo um crime. A criminalização da fake news vai no mesmo sentido. Pelo fato de você propagar deliberadamente uma fake news, independentemente de ser comprovado ou não um dano concreto, já dá margem à criminalização daquela conduta. É algo que, para quem estuda o direito penal, é muito simples, é muito cristalino e é indiscutível.